Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você e com a sua família. Nesse dia, Deus abençoe você. Nós temos transmitido algumas mensagens pelo YouTube. Se você que nos ouve puder se inscrever no nosso canal e no YouTube, faça isso, você estará nos ajudando bastante. Nós queremos ler com você a palavra de Deus que está registrada no livro de Jó, no capítulo 42, no versículo 5 e 6. A palavra de Deus, ela fala assim: com os ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora os meus olhos o veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. História de Jó é uma história muito bonita, uma história que nos traz muitos ensinamentos, traz muitas coisas para nós refletirmos sobre a sua vida. E Jó, ele encerra o seu livro dessa forma, ele dizendo que ele conhecia a Deus apenas de ouvir falar, mas agora os seus olhos veem ao Senhor. E quando o texto fala que os olhos dele viu, ele pôde contemplar a Deus, ele se sente pecador. Ele diz aqui o texto: por isso me abomino. Ele percebe a santidade de Deus, ele percebe tudo aquilo que Deus é, e ele olha para ele e ele diz: eu me abomino, eu me lanço ao pó. Ele reconhece a sua fragilidade, ele reconhece o seu pecado, ele reconhece a sua incapacidade, ele reconhece que ele precisa de estar melhorando. Aquele mesmo Jó, que lá no começo do livro, a Bíblia diz que ele era um homem justo, ou Deus falou que ele era um homem justo, um homem reto, um homem que se desviava do mal, alguém que Deus amava, alguém que Deus olhava e via boas virtudes em Jó. Mas quando Jó conhece a Deus, ele percebe a sua vida, e o texto fala que ele se abomina. Irmãos, a gente tira algumas lições desse livro que são muito importantes para nós. Uma das coisas que nós aprendemos nesse livro de Jó é que os seus amigos, quando Jó passa por todo aquele infortúnio, ele passa pelas lutas, ele perde a sua família, os seus filhos, as suas terras, os seus gados, tudo que ele possuía, se achega a ele alguns amigos, algumas pessoas que a Bíblia fala que são achegados de Jó, que conhecem a Jó, ou que parecia conhecer a Jó. E esses amigos se aproximam não com o intuito de consolar o amigo, não com o intuito de estar trazendo uma palavra de conforto, mas a maioria deles se aproximam com uma palavra de julgamento, uma palavra pesada para Jó, acusando Jó daquilo que ele não é e daquilo que ele não foi, acusando Jó de tudo enquanto é tipo de pecado. Aqueles amigos não apareceram ali para abençoar, senão para amaldiçoar a Jó, sem conhecimento talvez de causa. Com isso nós concluímos que aquelas pessoas talvez não tivessem um bom conhecimento a respeito da vida de Jó, porque quando nós conhecemos bem uma pessoa, quando nós sabemos bem quem é uma pessoa, nós sabemos se ele cometeu ou não aquele tipo de coisa, nós temos um certo conhecimento dos valores daquela pessoa, nós temos conhecimento da moral daquela pessoa, e parece que os amigos de Jó não tinham esse conhecimento com relação a Jó. Eles tinham algum conhecimento da palavra de Deus. Isso sim, porque eles citam muitos textos, e se acham santos porque conhecem alguma coisa da palavra. Se achavam
melhores porque tinham algum conhecimento. E isso muitas vezes acontece com o ser humano, né? Com as pessoas que talvez tenham algum conhecimento bíblico e se acham no direito de estar julgando esse ou aquele, de estar sendo irreversível a sua situação, achando que é melhor do que o outro, achando que a sua posição é melhor do que a posição do outro, talvez porque tem algum conhecimento. Aqueles homens, embora tivessem algum conhecimento da palavra, não tinham conhecimento de Deus, não tinham experiência de ver Deus, assim como Jó também não tinha. Aqui ele diz que ele conhecia Deus apenas de ouvir falar, apenas aquilo que estava escrito na palavra, mas ele nunca tinha podido perceber a presença de Deus, ter contato com Deus, como agora aqui no finalzinho ele tem. E nós aprendemos isso com essa palavra. Aprendemos, amados, que nessa vida, embora nós achamos que somos alguma coisa, nós nada somos. Achando que nós somos algo melhor do que o outro, não. A palavra de Deus nos ensina o contrário. Muitas vezes nós colocamos a nossa vida exaltando-nos por achar que somos alguma coisa, não é? Mas a palavra de Deus nos diz que quando nós nos confrontamos com Deus, quando nós conhecemos a Deus, nós fazemos como Paulo: miserável homem que sou. Miserável homem que sou. Quando nós conhecemos a Deus verdadeiramente, nós não temos tempo para julgar o outro, porque nós nos preocupamos com os nossos próprios pecados. Quando nós encontramos com Deus, nós percebemos que nós somos dignos de estar abominando aquilo que nós somos, porque nada somos. Nós então começamos a colocar a nossa vida no pó. Como diz aqui o próprio Jó, no versículo de número 6, né? Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ah, meus irmãos e meus amados, assim como foi com Jó, nessa nossa vida, nós sempre teremos o julgamento, muitas vezes impreciso, daquelas pessoas que têm pensamentos diferentes de nós. Nessa vida, como crentes em Cristo Jesus, nós teremos muitas dificuldades por conta disso. Mas o verdadeiro crente, o verdadeiro salvo, ele olha para o outro, ele faz as suas ponderações, mas ele olha também para Deus. E mesmo sendo como Jó, como o próprio Deus diz, um homem justo, um homem que se desvia do mal, e Deus amava a Jó por causa disso. Mesmo sendo como ele, quando nós nos deparamos com Deus, nós percebemos: miserável homem que sou. Nós olhamos para nós e nós falamos: olha, eu me abomino. Meus amados, muito melhor nós nos apresentarmos a Deus, dizendo ao Senhor: tem misericórdia de mim, pecador, do que nos colocar diante de Deus, exaltando a nós mesmos, colocando-nos acima do outro, colocando as nossas ideias e achando que elas estão corretas e são perfeitas, quando a palavra de Deus diz que nenhum dos nossos caminhos são perfeitos diante de Deus, nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor. E não importa o qual santo nós sejamos, nós precisamos de compreender que nós somos abomináveis diante de Deus. Para isso, precisou de Jesus Cristo morrer por nós, para que com o olhar de misericórdia que Deus sempre teve, por intermédio da fé em Cristo Jesus, por intermédio do sacrifício de Jesus, apesar de nós continuarmos ainda abomináveis diante de Deus, mas agora tendo a nossa vida reconciliada por meio de Jesus, tendo o nosso pecado coberto por meio de Jesus,
tendo a nossa vida salva por meio de Jesus, tendo o nosso pecado lavado pelo sangue de Jesus. Que nós possamos, amados, todos nós fazemos uma reflexão, como Jó, como Deus via Jó e como Jó se via quando ele encontrou-se com Deus. Nós temos muitas pessoas, até mesmo dentro das igrejas, se achando acima, se achando melhores, achando que o outro sempre está abaixo, sempre inferior, né? Mas nós possamos ser como Jó. Quando eu via o Senhor, eu me abominei. Quando eu encontrei-me com Deus, eu me lancei ao pó e à cinza. Mas nós possamos lembrar, meus amados, que o Senhor Jesus deu a sua vida por nós. Que o Senhor Jesus cobre as nossas transgressões. Que o Senhor Jesus nos tornou amigos de Deus. Que o Senhor Jesus, por meio da sua morte, Ele pôde trazer novamente a nós uma tão grande salvação. Ele pôde trazer até nós a libertação dos nossos pecados. Ele se fez pecador por nós, ou pecado por nós. Ele levou sobre si as nossas transgressões. Mesmo não tendo pecado, ele se fez pecado. Mesmo que na sua boca não tenha havido dolo, ele foi levado à cruz por mim e por você, para que nós pudéssemos nos tornar agradáveis diante de Deus. Ele quebrou aquilo que nos impedia de nos encontrar com o Senhor. Todos nós possamos pensar nisso, possamos saber que nós não somos nada, mas por meio de Jesus nós somos dignos de entrar no céu. Saber que nós somos falhos e pecadores, mas por meio de Jesus temos a remissão dos nossos pecados. Saber que nós somos abomináveis, mas por meio de Jesus nós alcançamos a aceitação, nós alcançamos misericórdia por parte de Deus. Que nós possamos, como Jó, que está reconhecendo a nossa fragilidade, que nós possamos, como Jó, estar reconhecendo que Deus está acima de todas as coisas, que Deus, Ele nos ama também. Possamos, como Jó, compreender, amados, que somos falhos, mas que Jesus consertou o nosso caminho, endireitou as nossas veredas. Ele veio e nos resgatou da nossa vã maneira de viver. Que nesse dia Deus possa abençoar você e a sua família, que Ele derrame sobre a sua casa toda sorte de bênção, que você possa reconhecer o que você é e aquilo que Deus é. Nós possamos estar fazendo assim, para que possamos ser aceitos diante do Senhor. Só assim, por meio do arrependimento e da fé, nós podemos sair desse estado de abominação em que Jó pôde perceber e nos tornarmos agradáveis ao Senhor. No nome do Senhor Jesus, que Ele te abençoe. Pai, nós queremos te agradecer pelas tuas ricas e poderosas bênçãos. Obrigado, Pai, pelo teu cuidado. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem providenciado salvação a todos aqueles que creem. Obrigado, Senhor Deus, porque apesar da nossa pequeninez, o Senhor nos torna grande diante do Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos tirou da condição de inimigos e nos colocou na posição de amigos do Senhor. Ó Deus, muito obrigado por tão grande livramento, por tão grande salvação.
Louvado seja o nome do Senhor. Abençoe, Pai, cada pessoa que estará ouvindo essa palavra. Ó Deus, que a Tua palavra possa penetrar no mais profundo do seu coração. Que a Tua palavra possa ser aceita, ó Deus, nos corações. Que a Tua palavra, Senhor Deus, possa ser referência nas nossas vidas. Ensina-nos, ó Deus, o caminho que nós precisamos prosseguir e andar. Nos ajude a reconhecer que sem o Senhor nada somos, nada podemos fazer, mas podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, se estivermos na Tua presença. Abençoe-nos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém.